Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com Oeste Sem Filtro. Todos inscreve ao canal deles, o link tá na descrição e no comentário fixado aí. Pessoal, quem apoia o nosso canal já deixa o seu like, a sua inscrição. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. E não se esqueçam, pessoal, de comentar no final do vídeo, que a sua opinião é muito importante. Já deixa um boa tarde, boa noite aí também, que já ajuda esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Esse vídeo tá bombástico, espero que todos vocês gostem e assistam até o final. Reacendeu essa discussão sobre perseguição e violência política. Só contra um lado, não é, Paula? Enquanto o outro lado, basta comparar a forma como a esquerda americana recebeu a morte de George Floyd em 2020. Queimaram o país, literalmente queimaram cidades inteiras, bairros inteiros, população mais carente sofreu bastante, policiais foram agredidos, enfim, lojas colocando tapumes durante meses, até depois da eleição de novembro de 2020, as lojas estavam com tapumes em todo o país. E agora, diante da morte de Charlie Kirk, que promovia exatamente debates, ele que sempre falava que quando as pessoas perderem o senso de conversar, perderem a civilidade em debater, que aí o mundo entraria em guerras, né? O país entraria em guerra civil. E aí agora as investigações estão correndo a todos os dias aqui. Nós temos atualizações sobre o assassino, acho que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o assassino, sobre a comunidade trans, né, de que ele fazia parte, o discurso de ódio que ele tinha até dentro da própria família dele, uma família republicana, uma família conservadora. E no Brasil, o discurso de ódio seguindo, né, muitos discursos aqui também. Olha, é tão difícil comentar, Paula, porque esse assassinato mexeu muito aqui com todos nós nos Estados Unidos, mexeu bastante, principalmente quem conhecia, né, o Charlie. Eu tive o prazer de conhecer o Charlie pessoalmente, mas o governo americano, como vocês mostraram, o governo americano está aplicando sanções também a quem você pode dizer o que você quiser, você pode até comemorar de forma bárbara a morte de alguém. Agora, você não pode fugir das consequências. E visto para entrar nos Estados Unidos é um privilégio, não é um direito. E isso o Christopher Landau, a própria embaixada dos Estados Unidos no Brasil, também retweetou as postagens do Christopher Landau, que é o segundo no Departamento de Estado. O próprio Christopher Landau respondeu um tweet que eu falei também sobre aquela neurocientista brasileira que trabalha na Universidade de Vanderbilt, aqui no Tennessee, ela que disse que foi uma semana boa, né, para que vozes fossem caladas, então que foi uma semana boa, aí fazendo uma alusão ao Charlie Kirk e também ao presidente Bolsonaro. O governo americano não vai deixar barato não, Paula. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você só não vai conseguir fugir das consequências de fazer e falar o que você quiser. E nesse caso, celebrar a morte, o assassinato ao vivo, né? O que o mundo hoje viu. Mas, Paula, rapidamente, por um outro lado, há uma força boa, gigantesca sendo levantada aqui nos Estados Unidos que quem não está aqui acho que não tem noção. É uma força que muitos cristãos estão se levantando, católicos, evangélicos, protestantes, se unindo em torno de colocar o legado do Charlie Kirk à frente de absolutamente tudo, até do mal que vem da boca dessas pessoas.
Pois é, Piotr, é o que a Ana disse, apesar aí dessa morte brutal, dessa execução, né, dentro de uma universidade, um menino jovem, 31 anos, pai de família, deixou 2 crianças, a gente percebe que tem aí um despertar de consciência. A Ana trouxe isso nessa mobilização, vigília em vários países. A gente vai falar também sobre a manifestação que ocorreu em Londres nesse final de semana, que foi gigantesca, de realmente as pessoas estarem ali trazendo também as suas posições, se insurgindo contra esse discurso de ódio que inflamou, né, que invadiu principalmente as redes sociais nos últimos dias. Paulo, eu fico com o verbo que você usou. As pessoas estão se insurgindo contra esta pretensiosa dominação da esquerda de achar que o ódio justifica, em alguns casos, a morte de um cidadão, no caso do Charlie Kirk. Quem viu os vídeos dele na internet, acho que quem não o conhecia passou a conhecê-lo. Ele só fazia o que a democracia permitia, o que o mundo requer de quem tem algo a dizer. Ele se expunha ao debate publicamente e, num tom cordial, respondia às perguntas dos mais variados assuntos. Eu vi hoje um vídeo, um dos que eu vi, mas hoje me chegou esse, era um rapaz perguntando da relação dele com o pai, que estava ao lado, exatamente sobre porque divergiam. E ele se permitiu participar do debate. Quer dizer, as pessoas estão celebrando, como mencionou a Ana, a morte de alguém que estava disposto a debater, ou porque discordava apenas da ideia dela. Isso lá é razão. Isso é crime de ódio dos mais nojentos e asquerosos que se pode imaginar. E alguém que comemora esse tipo de coisa precisa responder por isso. A liberdade de expressão está aí, ninguém vai proibir você de falar o que você quiser agora. Se você está disseminando ódio, se você quer a morte da outra pessoa só porque diverge da ideia dela, das opiniões dela, você vai responder por isso. E aqui nós estamos falando de caso real, tá? Não é de caso fictício, não. Olha, eu acho que a direita é isso, como normalmente eles fazem. Na verdade, o que eles fazem, e a esquerda tem feito isso há muito tempo, ela primeiro descredibiliza você. Ela faz você virar um animal para a sociedade, usando que você é nazista, fascista. Se bem que a esquerda é completamente ignorante, ela só acha que isso é um xingamento. Ela não entende nada de nazismo e fascismo porque a média de educação dessa gente é baixíssima. Aí como ela torna você uma pessoa que não deve ser aceita pela sociedade, ela acaba de justificar que alguém vai lá e mate você. Aí incentiva esse bando de gente idiota, completamente idiota, no sentido político da expressão, de quem não sabe exatamente o que é o debate público, e se acha no dever ou no direito de simplesmente atirar na cabeça de alguém, no pescoço, na frente da mulher e das 2 filhas. Naquele momento, e de estudantes que estavam ali, pessoas que estavam ali para ouvi-lo, e que foram por conta própria. Ele se expunha ao debate, o que é nobre pelo maior sentido que a expressão possa ter. Mas essa reação que a gente viu em Londres agora, a gente viu milhares e milhares de pessoas ali, as pessoas não aceitam mais essa dominação da esquerda, essa imposição de que você não pode isso, não pode aquilo, porque a esquerda discorda. Quem é a esquerda? Só a esquerda, só isso. É só um lado do pensamento. Augusto, a gente traz essa informação sobre o Peninha, o jornalista que recebeu aí 3 milhões da Caixa Econômica Federal, ou seja, todos nós, pagadores de impostos, aí contratamos sem licitação o jornalista, ele que comemorou nas redes sociais a morte, né, o assassinato do Charlie Kirk. Ele também, adicionando aqui mais um ingrediente, ele é conselheiro do Conselho Editorial do Senado. Também integra esse órgão, essa entidade no Senado Federal. Olha, eu conheço bem o Peninha, mas não conhecia, não sabia desses acertos com o governo que me ajuda agora a entender o caso, né? Eu digo sempre que gratidão não se cobra, a menos que o sujeito seja ingrato. O Peninha é um cara, eu trabalhei com ele, eu o chefiei no Estadão, ele trabalhava no Caderno 2 e só fiz favores a ele. Quando eu fui para Porto Alegre para chefiar 0 Hora, ele pediu para ir junto. Ele é gaúcho. E eu levei. E ele arrumou um monte de problemas e eu resolvi todos. Evitei várias vezes que ele fosse demitido pela direção da empresa, pelas coisas que ele fazia. E só ajudei. Depois, quando ele começou a lançar esses livros aí de história, ele não é historiador, não, ele é só jornalista, ele escreve sobre história. Ele
eu ajudei a divulgar o livro, fazendo entrevistas com ele. Esse cara só me deve favores. E, há pouco tempo, começou a me parecer mais doido do que já era, porque ele mandou, por exemplo, um bilhete para mim e para o Guilherme Fiuza, muito parecido o texto, que ele falava que estávamos mortos, os dois, porque são bolsonaristas. Tal. Ele nunca se interessou por política quando trabalhava comigo. Agora vocês estão me dando essas informações sobre o dinheiro que ele está ganhando, agora eu estou entendendo. Porque ele fica assim, maluco sempre foi. Maluco sempre foi. Eu dizia para ele o seguinte, falei, muda o apelido, abandona esse apelido e tenta ficar conhecido como Eduardo Bueno, porque Peninha, quando você chega a uma certa idade, passa a ser meio desmoralizante. É isso, é um personagem, é uma persona que envelheceu ficando maluco. E hoje é um caso perdido. Você vê que ele fala com aquele ódio, né? Ganhando dinheiro. Sim. O que o Piotr disse é perfeito. Tem todo o direito de fazer isso. Arque com as consequências. No caso desses bilhetes que ele distribuía, eram bilhetes mais enlouquecidos, iam ficando. Eu bloqueei e nunca mais vi. E nunca entendi. Ele gostava de falar do Bob Dylan. Ele traduziu Ele dizia que aprendeu inglês ouvindo o Bob Dylan. Ele só falava do Bob Dylan o tempo todo. A política não me interessa e tal, tal, tal. Agora, interessa esse ponto. E fala, diz o que disse, e faz aqueles gestos todos, aquelas caretas, tendo uma filha morando nos Estados Unidos. Ele disse que tinha uma filha morando nos Estados Unidos e acrescentou, é perto de uma casa do Elon Musk e se acontecer algum atentado, não sei não. Isso aí foi outro vídeo que ele soltou. Meu Deus do céu. Quer dizer, o cara enlouqueceu. Tudo bem, esse tipo de maluquice se paga na cadeia. Na cadeia. Isso sim é incitação à violência, ao ódio. É ódio que ele tem. Agora, começaram a cancelar as palestras dele, as aulas que dava, e tal, os próprios gaúchos. E não tem como explicar. Ele fez uma retratação que piora tudo. Ele fala com deboche. Não, eu estou me retratando, mas há vários poréns. Porém, o morto não sei o que, e ratifica o que disse, reitera o que disse. Esse é o cara com quem estamos lidando. Agora, eu só fiz favores. Ele retribui desse jeito, comigo e com o Fiuza. Fez um programa com ele sobre, na época da de uma Copa do Mundo, acho, eles falavam sobre futebol, na Globo, amigo do Guilherme. Era. E também mandou o mesmo bilhete. Então é um maluco à solta por aí. E ele percebeu que o brasileiro não pensa assim. E um sujeito capaz de prejudicar a própria filha não vale nada, né? Pois é, mas integra o Conselho Editorial do Senado, Augusto. Deixa eu jogar para o Silvio, porque surgiu aqui a curiosidade, mas o que faz esse conselho? Afinal de contas, todos nós pagamos essa conta, né? Ele é presidido pelo senador Randolph Rodrigues e ele é um órgão, então, responsável pela formulação e implantação da política de conteúdo do Senado Federal, e o Peninha aí já teve algumas passagens aéreas pagas pelo Senado para participar de reuniões em Brasília. Está explicado. É verdade. Tanto a Câmara quanto o Senado têm uma infraestrutura de comunicação muito grande. No caso do Senado, por exemplo, você tem a TV Senado, você tem a agência de notícias do Senado, jornalistas
que precisam passar por um concurso, são muito bem remunerados, paga muito mais do que qualquer jornal tradicional, emissora hoje no Brasil. Os salários são muito bons, com várias regalias, benefícios. Tem a Rádio Senado e na Câmara a mesma coisa. Tem a Rádio Câmara, a TV Câmara, a Agência Câmara de Notícias. Eles têm fotógrafos contratados, repórteres, editores, funcionários técnicos, enfim, Paula, é uma verdadeira emissora de televisão mesmo, tá? Tem duas que funcionam simultaneamente ali no Congresso Nacional. E aí tem uma linha editorial, que aliás nem deveria ter, porque é simplesmente você repercutir aquilo que acontece dentro do Congresso Nacional. Lembrando também que a Voz do Brasil, depois da Era Vargas, na época do Estado Novo, a Voz do Brasil só transmitia aquilo, chama Programa Brasil, né? Só transmitia aquilo que Vargas falava. Mas depois ela passa a incorpora ao longo de décadas as mensagens dos parlamentares, da Câmara, do Senado, até do Tribunal de Contas da União, hoje entra na Voz do Brasil. Então, tudo isso é conteúdo editorial, considerado editorial. Paula, eu acho que vocês foram a todos os pontos necessários. Eu só chamo sempre a atenção porque me assusta o que corre por dentro dessas pessoas todas. E acho que... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Antes de começar a ler aqui, pessoal, vou estar pedindo o seu like, a sua inscrição e que você ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí. Pessoal, quero que você deixe sua opinião também. Sua opinião é muito importante pra gente saber qual é a sua opinião, o que você acha de toda essa palhaçada, de toda essa ditadura que tá acontecendo no nosso Brasil. E a notícia aqui no Conexão também tá bombástica. Então, já deixa um boa noite também, uma boa tarde aí, um bom dia, que também ajuda muito esse vídeo a engajar e chegar para mais pessoas. Então, economia na latrina. Com rombo de contas externas deterioradas, o Brasil sob Lula vive terrorismo fiscal semelhante ao fim de 2014. O país enfrenta difíceis gêmeos e escala uma pré-crise que iguala o ciclo do governo Dilma Rousseff. Há pouco mais de um ano, nas eleições de 2026, o Brasil volta a enfrentar um quadro de desequilíbrio macroeconômico com deterioração simultânea das contas públicas e externas, revivendo os chamados difíceis gêmeos. No momento, segundo o especialista ouvido pela Folha de São Paulo, guarda semelhança com a conjunta observada no segundo mandato da Dilma Rousseff, antes da crise fiscal e o do impeachment. Difícil gêmeos ocorreu quando um país apresenta ao mesmo tempo um difícil nominal elevado. O resultado fiscal é um déficit em conta corrente das transações com o exterior. Ambos indicadores se agravam durante o terceiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, impulsionados por um aumento dos gastos públicos e um aquecimento econômico considerado artificial por analistas. Pressão fiscal, juros de dívida e ausência da superávit. No campo fiscal, os dados mostram a aceleração das despesas com juros e dívida pública que se aproxima de 1 trilhão nos 12 meses encerrados em junho. A taxa Selic em 15% tem elevado o custo da rolagem da dívida, resultando um déficit nominado de 7,12% do PIB do governo central. O número sobe para 8,7%, considerado Estado e municípios, desde 8 pontos percentuais são atribuídos exclusivamente aos juros. A dívida pública brutal também avançou em junho, atingindo 77,5% do PIB, com alta de 6 pontos percentuais desde o início do alto governo.
Para analistas, poucos países aumentaram tanto seu endividamento em tão pouco tempo. A ausência de superávit primários recorrentes impede que o país abata parte desse passivo, agravando o quadro estrutural. Déficit externo, rombos das transações correntes sobre para 3,5% do PIB. No frote externo, déficit é uma conta corrente, passou de 1,4% para 3,5% do PIB em um ano. A piorar foi a puxada do balanço comercial além do esperado e pelo aumento das saídas líquidas de serviços, lucros, dividendos. Com a economia interna aquecida, importações cresceram e superaram os ganhos obtidos com exportações. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.